dia a todos, senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos. Iniciamos os nossos trabalhos sob a proteção de Deus. Abertura da audiência pública para debater as diretrizes da Lei Orçamentária do ano de 2025. Nesse momento, a análise das diretrizes da LDO. Iniciamos os nossos trabalhos com alguns minutinhos de atraso. Quero pedir desculpa, sobretudo aos cidadãos que estão nos assistindo via online. Inicialmente são 10 horas e 21 minutos, 20 minutos de atraso, peço perdão por isso. Inicialmente quero me apresentar aos que não me conhecem, sou o vereador Ananias José Barbosa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara, também sou o relator desse projeto de lei, que tem a finalidade, nesta audiência, de conduzir os trabalhos desta audiência pública, que tem como objetivo principal a discussão do projeto de lei número 72/2024, protocolado nesta Casa, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2025. Quero, nesse momento, cumprimentar o Cristiano, mais conhecido como Cris, Cristiano? Amigo de faculdade, inclusive, e a ele abrir a palavra para suas considerações iniciais e o seu cumprimento. Com a palavra, Cristiano. Bom dia a todos e a todas. É sempre um prazer estar aqui, na Câmara para apresentar e explicar, como que está ficando o orçamento da Prefeitura. Então, assim, em breve aí eu vou passar para vocês aí, como que a gente está deixando aí a LDO, de 2025. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Cristiano. Bom dia aos demais. Como já dito anteriormente, essa audiência pública visa a análise da elaboração da lei orçamentária para o exercício do ano de 2025 e da outras providências, em cumprimento àquilo que é disposto no artigo 44 da Lei Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, que é o Estatuto da Cidade, concomitante com o inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sejam todos bem-vindos. Agradeço em nome da Comissão de Finanças a participação de todos os senhores e as senhoras nessa audiência pública. Informo que a presente audiência pública está sendo transmitida ao vivo através do seguinte endereço eletrônico: www.hortolândia.sp.leg.br. E, ao final, essas pessoas que nos assistem poderão enviar questionamentos, se assim o desejarem, para que o representante da Secretaria de Finanças aqui do meu lado possa responder. E, não havendo esses questionamentos na data de hoje, poderão, durante a semana também, ser encaminhada para esta Câmara de Leis. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu faço um agradecimento e uma justificativa também dos vereadores que compõem a comissão. O vereador Carlão, do Nova Europa, membro desta comissão, se encontra enfermo, sem condições de poder participar. E o vereador Nego, vice-presidente desta comissão, ele está em atividade externa. Também temos na Comissão de Finanças e Orçamento a companhia do vereador Enoque Leal Moura. Quero também agradecer aos demais por nos confiar essa missão de conduzir os trabalhos na Comissão de Finanças e Orçamento. A realização desta audiência pública, ela atende ao que está disposto lá no artigo 48 da Lei Complementar e também a Lei 101 de 2000. Analisando o presente projeto de lei aqui protocolado, eu constatei que, embora o orçamento previsto na LDO para o ano de 2025 para o município de Hortolândia ser de R$ 1.720.325.000, é preciso destacar que nem todos os recursos pertencem
à municipalidade, ao Poder Executivo, né, detalhando e dividindo o montante da seguinte forma. O Ortoprev, Instituto de Segurança Municipal do Servidor Público, fica com R$ 188.655.000, o que representa 11%. E a Câmara Municipal com R$ 50.172.000, que corresponde aos 3%. Prefeitura com R$ 1.481.498, representa os demais índices percentuais em torno de 86%. Também é preciso ressaltar que dentro destes valores expressos estão os recursos de convênio da Receita de Capital e outros recursos vinculados como o SUS e Fundeb. São recursos de natureza carimbada, né, Cristiano, que a gente chama, né? Sagrado. Esses recursos desses fundos, tanto do SUS quanto o do Fundeb. A receita do Tesouro é de R$ 1.058.000.000, o que representa 62% desse total já falado anteriormente. Incluindo toda a parcela do Tesouro prevista de 12º para a Câmara Municipal, ou seja, 38% dos recursos da Prefeitura, são de fontes federal, estadual, de outros fundos, de operações de créditos, da administração indireta, portanto, todos eles vinculados, totalmente atrelados. Em relação à despesa da Prefeitura, apenas os maiores gastos previstos são com pessoal e encargo, em torno de 37%, despesas correntes, 44%, investimentos, entre 8% e 10%, e dívidas e precatórios, PASEP, aporte do déficit atuarial, 11%. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive através dos meios eletrônicos, já citado anteriormente, e também nas outras possibilidades de atuação da população hortolandense aqui junto à Câmara de Vereadores. Independente da audiência pública, a gente está sempre à disposição e pode auxiliar naquilo que for necessário. Os planos dos orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias, prestações de contas, o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos estarão sempre à disposição, tanto no site da Câmara Municipal como fisicamente, para poder as pessoas que preferirem acessar. Já a elaboração da LDO cumpre as determinações do artigo 165 da Constituição Federal, que impõe essa obrigatoriedade, do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece o seu conteúdo, e também da portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, portaria de número 878, de 12 de dezembro de 2018, que altera o Manual dos Demonstrativos Fiscais. A audiência pública é, portanto, a principal forma de participação da população, da sociedade nesse processo legislativo, ou seja, é dela e parte dela a construção das leis. As audiências públicas ocorrem na fase de instrução do processo legislativo da discussão das leis de diretrizes orçamentárias, sem as quais não há legitimidade do processo de criação da lei e a própria legalidade fica, portanto, comprometida. Assim sendo, que nós possamos ter uma excelente audiência pública, não apenas para cumprir as deliberações legais e legislativas, mas também para facilitar e permitir a participação do povo nesse conjunto de decisões relacionadas ao orçamento público, principalmente com relação aos gastos por parte do chefe do Poder Executivo. Mais uma vez, quero agradecer ao Cristiano, agradecer a Luísa, até recentemente secretária de Finanças do município, e todos os demais presentes, em nome dela, cumprimento Vossas Excelências aqui acompanhando essa audiência. Vou convidar o Cristiano para que nós possamos desfazer a mesa, dali é mais fácil acompanhar, Cristiano. E, a partir deste momento, a audiência fica sob a sua responsabilidade. Muito obrigado a todos.
Bom, bom dia a todos e a todas novamente. Vamos passar aqui a apresentação, né, mostrando como que ficou a LDO de 2025. Mas antes tem aí uma parte que a gente fala um pouquinho do planejamento na prefeitura, até para o pessoal entender, né, como que é feito o planejamento, como que a gente chega nesses valores aí da LDO, da LOA, do PPA, tá bom? Então, essa apresentação aí tem essas 4 partes, né? Vamos falar um pouquinho, então, do planejamento. O planejamento ali, a gente está vendo que, né, lá no PPA, na LDO e na LOA, né, que são as leis, né, de orçamento público, essas leis estão refletindo, na verdade, né, um planejamento anterior, né, que vem ali, né, que incorpora, né, as demandas da população, planejamento estratégico do governo, planejamento administrativo, né, e até o plano diretor. Então, tudo isso, de alguma forma, vai estar refletido dentro do orçamento do município. E ali, né, para a gente chegar naquelas políticas públicas de saúde, educação, segurança, né, a gente tem ali na base as diretrizes estratégicas do governo, que foram definidas lá atrás, mas que sofrem, né, constantes mudanças, né, não é uma coisa, né, que é definida lá no primeiro ano de governo e nunca mais muda, é uma coisa dinâmica, né? E aí no PPA você planeja, né? Na LDO você vai orientar aquilo que você vai fazer dentro do orçamento, e na LOA você vai executar essas políticas públicas. Então, a gente está mostrando aqui a LDO, que, na verdade, são, né, a gente vai mostrar as diretrizes, as regras, né, aquilo que foi estabelecido para ser colocado no orçamento do ano que vem, na LOA. Essas políticas públicas sofrem ali uma pressão, né, de 2 lados. De um lado, você tem uma demanda infinita da população por mais saúde, educação, segurança, né, infraestrutura. Mas, por outro lado, a gente tem recursos finitos, né, financeiros, de recursos humanos, a própria estrutura administrativa, né, pessoal e tudo, né, os limites legais, né, que a gente tem para gastar, né, no orçamento público. E a gente, dentro lá do planejamento da prefeitura, a gente tenta equilibrar essas políticas públicas entre essas 2 forças, né? A demanda pressionando de um lado, mas eu tenho recursos finitos, então eu tenho que montar um orçamento que atenda aí, né, minimamente aí essa demanda da população. A gente sempre passa esse quadro aqui nas audiências, até para demonstrar, né, que o orçamento que a gente faz, o orçamento, né, da prefeitura, não é muito diferente do orçamento que a gente faz em casa, pelo menos assim, os princípios, né, que a gente utiliza. Por quê? Porque nós temos ali a receita da prefeitura, assim como a gente tem uma renda na nossa casa, e, por outro lado, tem uma despesa que está quase toda comprometida com o custeio, né? Assim como lá na nossa casa, a gente tem um gasto elevado, né, com alimentação, com despesas de educação, de saúde, né, energia, água, internet, combustível. Na prefeitura não é diferente, a maior parte da despesa está comprometida com o custeio. E o que sobra para o investimento, né, assim como na nossa casa, né, aquilo que sobra para você comprar alguma coisa nova, né, um eletrodoméstico, trocar o carro, alguma coisa assim, é a menor parte. Na prefeitura não é diferente. Depois a gente vai ver lá nos gráficos que o investimento corresponde a uma pequena parcela do orçamento do município. Tá? É claro que o orçamento do município é muito mais complexo, né? E tem uma série de regras que a gente tem que obedecer, tal, a gente vai dar uma olhada nisso. Essas regras, né, são baseadas aí nessas leis, né? Tem a Constituição Federal, tem a Lei 4.320, tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, portarias interministeriais, que definem aí, né, todo o sistema de orçamentário, né, brasileiro. Então, primeiramente, a gente tem ali o plano plurianual, tá?
que vai estabelecer programas, ações e metas para 4 anos. Ele foi feito lá no primeiro ano de governo. Então, o ano que vem, né, a gente vai ter que fazer um novo PPA. Depois eu tenho a LDO, que vai estabelecer as diretrizes e metas para o orçamento do ano, né, do próximo exercício. E a lei orçamentária, que vai estimar a receita e fixar a despesa para o exercício seguinte, que é a lei que a gente vai entregar lá no final de setembro, né? A gente entrega aqui na Câmara no final de setembro, que na verdade é o detalhamento todo, né, do orçamento, tanto na parte da receita quanto na parte da despesa. Aqui a gente coloca, né, esse relacionamento entre os 3 instrumentos, essas 3 leis de planejamento. Então, a gente tem o PPA 2022-25, e agora a gente já está fazendo a LDO de 2025, né, preparando o orçamento do último ano desse PPA, né, que é a LOA, né, que a gente vai entregar lá em setembro. Tá? Então, a LDO, né, algumas características aqui da LDO, né, projeto de lei com as diretrizes a serem observadas para a elaboração da lei orçamentária anual, né, se a gente pegar lá o projeto de lei, tem uma série de regras, vamos dizer assim, para você elaborar o orçamento e executar esse orçamento, tá? Na LDO a gente define também programas, ações, produtos e metas para o próximo ano, tá? Esses programas e ações têm que estar compatíveis com o PPA, ou seja, né, se eu coloquei alguma coisa na LDO, eu tenho que ter previsto isso no PPA. Lá eu tenho, né, o custo anual desses programas e ações, quer dizer, o custo para o ano, né, da LDO 2025. Não vai o detalhamento da receita e da despesa, ou seja, eu não vou conseguir ver lá na LDO, por exemplo, quanto que a prefeitura está prevendo arrecadar de IPTU para o ano que vem, né? Ou ICMS, ou IPVA, qualquer receita. Na verdade, claro que a gente, para chegar no número, na previsão da receita, a gente trabalha com as receitas, né, individualizadas, mas na LDO esse número não aparece. Tá? E na despesa também não vai detalhado, assim, vamos dizer, até o nível lá de elemento de despesa, né, que a gente chama, né, o quanto que vai para material de consumo, pessoa jurídica, obra, instalação, equipamento, não vai isso. Mas claro que também para chegar naquele número que tem lá na ação, a gente tem que fazer a projeção, né, vamos dizer, detalhada, né, só que não vai no anexo. Também vai, né, a apresentação de resultado primário, nominal, projeção da dívida pública, evolução do patrimônio líquido da prefeitura, demonstrativo da receita e despesa com alienação de bens. Alienação de bens, né, quando a prefeitura vende algum bem móvel ou imóvel, isso tem que estar demonstrado aqui, como que é aplicado esse recurso, e a gente não pode pegar e vender um bem móvel ou imóvel para custear uma despesa corrente, né? Só despesa de capital. Quer dizer, não posso vender uma área pública e usar esse recurso para folha de pagamento, por exemplo. Mas eu posso vender uma área pública e usar esse recurso para construir um prédio, né? Ou comprar um equipamento, ou até amortizar a dívida, né? Porque amortizar a dívida é despesa de capital. Tá bom? Então, isso vai demonstrado também. Vai a situação financeira e atuarial do RPPS, né, do Ortoprev, a estimativa de renúncias de receitas, se houver, também tem um anexo que fala disso, e a estimativa de riscos fiscais, né? Riscos fiscais, um exemplo, assim, uma dívida que pode aparecer, um precatório, né, que ainda não... aquela ação judicial não chegou no final, não teve ainda o trânsito em julgado, mas a gente sabe que está andando essa ação e pode virar um risco aí, vamos dizer, né, para o orçamento. Então, tudo isso vai na LDO.
E como é feita, né, a LDO, né, as etapas de elaboração da LDO, né? Tem todo um processo de construção, né, não só da LDO, do PPA, da LOA, que a gente faz ali primeiro uma previsão da receita, né, para o ano, com base no que você está arrecadando agora, né, em 2024, ou nos anos anteriores também. A gente leva em conta a inflação, a previsão, né, de variação do PIB para o ano seguinte, o índice de participação do município, né, do ICMS. E aí faz a projeção aí para receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria, né, como IPTU, Imposto de Renda, ISS, ITBI, taxas, receitas de contribuição, né, da Previdência Social e da CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, a receita patrimonial, né, que são os juros, né, já que o recurso não fica parado na conta, né, ele fica aplicado, né, os recursos da prefeitura, transferências correntes, o FPM, o SUS, a parte da assistência social, convênios da educação também, ICMS, PVA, Fundeb, e tem outras receitas também, né, não dá para colocar tudo aqui, tem um monte, né. Outras receitas correntes, como multas, dívida ativa, indenizações, e a parte da receita de capital, né, que são operações de crédito ou transferências de convênios, tá? Então, é feita toda uma projeção da receita, até para você ver depois a despesa, né, e tem que encaixar essa despesa dentro, né, dessa receita que você projetou. E do lado da despesa, né, com base nos gastos atuais, né, os reajustes previstos, né, ampliação da máquina pública, né, você vai inaugurar uma escola, alguma coisa assim, convênios de cada área. E aí, né, fazer a projeção lá da folha de pagamento, que tem um limite dentro né, de 51,30 da receita corrente líquida, a projeção da dívida, o repasse para a Câmara, né, garantir todos os contratos, né, continuidade dos contratos que estão em andamento, as obras que estão em andamento, e outros custeios, né, aquele quadrinho lá do começo, quando a gente fala do custeio, né, tem diversos custeios aí, luz, telefone, cesta básica, combustíveis, materiais diversos, medicamentos e tal, né, tem que estar garantido ali dentro do orçamento. E se depois de tudo isso tiver uma folga, né, que está bem difícil aí nos últimos anos, né, aí sim poderemos pensar em incluir novas despesas. Até porque, né, por que está difícil? Porque os investimentos que foram feitos lá atrás, né, que começaram aí 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, né, esses investimentos hoje, para funcionarem, né, eles precisam de recurso, né, que é o custeio. Então, as escolas que foram inauguradas, unidades de saúde, praças, parques e tal, tudo isso precisa de recurso, né, para funcionar, para manutenção e tal. Então, né, você faz num determinado momento você faz o investimento, lá na frente você vai ter um custeio maior para, né, manter esses espaços aí, né, esses prédios públicos, tal, esses serviços funcionando. Tá bom? Depois a gente vai ver lá, né, a parcela do investimento. Daqui a pouco a gente começa a falar dos valores. E a gente tem que respeitar alguns limites, né, de pessoal, por exemplo, né, que tem um limite ali prudencial de 51,30 da receita corrente líquida. O ensino tem que ter no mínimo 25% de impostos. A saúde no mínimo 15%, despesa com profissionais da educação mínimo 70% do Fundeb, a receita e a despesa tem que estar equilibrada ao nível de fonte de recurso e vinculação, né? Significa o quê? Não, se você prevê lá que vai arrecadar 50 milhões do SUS, né, a sua despesa também tem que estar exatamente com 50 milhões, tá? Não posso pegar uma receita, né, que é da saúde para cobrir uma despesa de outra área, tá? Então tem que estar tudo vinculado, né, batendo. Tem o texto do projeto de lei e a mensagem, os anexos e gráficos, tal.
e foi entregue aqui na Câmara até o dia 15 de abril. O que tem lá na LDO? Tem essa mensagem do prefeito explicando, né, os principais pontos ali da LDO. Tem o projeto de lei, né, aquela série de regras para você montar o orçamento e executar o orçamento do município. Aí tem o anexo 5 de programas, né, e o anexo 6 das ações, que é onde tem realmente o detalhamento de onde a gente está prevendo gastar o recurso e as metas também, né, que você tem que atingir, ou pretende atingir. Tem os quadros da LOA, que é, né, apenas um demonstrativo do que vai ali na LOA. Tem o anexo de metas e riscos fiscais, que eu já falei, né, aquela série de demonstrativos de resultado primário, resultado nominal, dívida, patrimônio líquido, ortoprev e tal. Os principais investimentos e ações que a gente vai passar aqui e os gráficos. Tá? Então, esse é o conteúdo da LDO. Acho que agora a gente vai começar a ver aqui as receitas. Então, como o Ananias, né, como o vereador Ananias disse ali, o nosso orçamento para o ano que vem, né, na LDO, a gente está prevendo 1.720.325.000, que é um crescimento ali de 6,8% em relação ao que está orçado, né, orçado, é o que está na LOA para 2024. Tá? Quais os parâmetros que foram utilizados para fazer essa projeção de receita? Né, na época, né, do Boletim Focus e do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Então, os parâmetros, o crescimento do PIB para o ano que vem de 2,5%, uma inflação de 3,5% e o dólar em torno de 5%. Tá? Se a gente pegar lá hoje o Boletim Focus, ele vai estar um pouquinho diferente disso, mas não é uma diferença muito grande. Tá? Então, não altera quase nada aí a nossa projeção. E na parte da receita corrente líquida, né, a gente está prevendo ali 1.398.000.000, um crescimento de 7,1% em relação ao que está orçado para 2024, tá, com esses mesmos parâmetros aí. Essa receita, né, de 1.720.325.000, como que ela está dividida ali por categoria econômica, né? Até para mostrar, assim, importante para mostrar assim, de onde vem esse recurso todo. Então, assim, ó, a maior parcela ali vem das transferências correntes, né? 49%, né? 839 milhões. O que está dentro aí das transferências correntes? São as transferências, né, de impostos e convênios e tal, que vêm do governo federal e estadual, como o FPM, o SUS, o Fundeb, né, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o da Assistência Social, o ICMS, IPVA, né, os principais. Né. O ICMS é a maior receita né, que a gente tem aqui. Né, Então, transferências correntes é a maior parte. Mas impostos, taxas e contribuições também têm um valor, né, elevado ali, 491 milhões. 28%, que é onde está o IPTU, o ITBI, né, o Imposto de Renda, o ISS, as taxas. Tá? E depois? Bom, a gente tem outras receitas correntes, que a gente colocou lá atrás, né? Tem a parte do trânsito, tem multas, restituições, indenizações. Tem as operações de crédito, que são os empréstimos, né? Previsto ali 89 milhões. Tem a alienação de bens, que está previsto para o ano que vem, mas né, vamos ver, né? Seria, né, a alienação de bens móveis e imóveis, né? Tem também transferências de capital, que são convênios, né, do governo estadual, federal, o valor de 30 milhões. Tem as contribuições. E o que está dentro dessas contribuições? Uma boa parte, a grande parte é receitas do Ortoprev e tem a CIP também, né, que é aquela contribuição de iluminação pública. E a CIP, só reforçando, né, a CIP é um recurso que só pode ser usado, né, na área de iluminação pública e recentemente alteraram a lei e tal, você pode usar em algumas coisas, né, de monitoramento, tal, de vídeo, essas coisas. Tá? Mas é um recurso carimbado. Né?
Tem a receita patrimonial, que a receita que fica aplicada, né? O recurso da prefeitura fica aplicado nas contas, né? Rende juros, tal. E tem a parte do Ortoprev também dentro dessa receita patrimonial. E quase nada ali de receita de serviços, tá? Então, só para a gente ver, né, de onde vem esse recurso todo. E por fonte, né, o 1.720.000.000, a maior parte é considerado tesouro, né? Então a gente vê lá, ó, IPTU, ITBI, Imposto de Renda, ISS, taxas, a CIP, o FPM, ICMS, o IPVA, multas, tudo isso é recurso do Tesouro. Né? Importante falar, não, o Tesouro, o que é o Tesouro? Bom, é o recurso, vamos dizer, que tem mais liberdade, né, dentro do orçamento para você utilizar, não é carimbado, tá? E depois eu tenho lá, ó, fonte 2, transferências estaduais, né, onde a gente tem o Fundeb, que é considerado fonte estadual, e os convênios estaduais. Tem o 03, que são recursos de fundos, tem o 04, que é recursos próprios da administração indireta, que é o Ortoprev, né, e tem a parte ali da fonte 5, né, que são os recursos federais, por exemplo, o SUS, a parte da educação, parte da assistência social e outros convênios. E as operações de crédito, fonte 7. Então, lá no orçamento, por que é importante colocar isso? Quando a gente vai detalhar o orçamento, né, a dotação orçamentária vai com essa fonte. Então, eu sei lá na despesa, eu sei na receita e consigo ver na despesa de onde vem o recurso que está custeando aquela despesa, aquela dotação, tá? E esse quadro, ele, né, só para mostrar um pouco, né, aquilo que até que o vereador Ananias disse, né, que apesar do orçamento ter, né, esse valor alto aí de 1.720.000.000, nem tudo é da prefeitura. Então, quando a gente tira a parte da Câmara e a parte do Ortoprev, a gente tem o quê? Né? 1.481.000.000. Então, já deu uma queda ali. Quando a gente tira a parte da receita de capital, né, que é aquela totalmente carimbada para obras, né, ou para comprar algum equipamento, tal, cai para 1.346.000.000. E quando fica só a parte da receita do Tesouro da prefeitura, aí eu tenho 1.007.000.000. Então, olha como que reduziu, né? Quando você tira os recursos que são da Câmara, do Ortoprev, ou vinculados, né, de operação de crédito e convênios, cai lá para 1 bilhão. Tá? E esse 1 bilhão a gente sabe que já está quase, né, praticamente todo comprometido também. Né? Ele não é carimbado, mas ele está comprometido com a folha, com a dívida, com o custeio. Tá bom? Vamos ver aqui a despesa, né? Daí a gente consegue ver melhor isso. Ó, as despesas da LDO. Então, a despesa total é igual a receita, né? 1.720.325. A parte da prefeitura, 1.481.000.000, 86%. A parte do Ortoprev, 188 milhões, 11% desse bolo, né? E a Câmara, 50 milhões, 3%. 3% desse total aí, né? Mas para chegar no valor da Câmara, a gente faz aquele cálculo de até 6% da receita de um grupo de impostos, tal, conforme determina a legislação. E a despesa por categoria econômica da prefeitura, né? A gente viu lá a receita, a despesa por categoria econômica. Então, assim, ó, a maior parte vai para outras despesas correntes. 44%, 645 milhões. Depois, né, que é o custeio. Ô, Cristiano, permite interromper um pouquinho. Teria como só voltar na lâmina anterior lá para... Na lâmina, a questão do percentual ali, o
o Instituto da Previdência, 11%, 188 milhões. O Enoque, ele estava em trânsito quando a gente fez a abertura da audiência pública, e agora ele queria entender um pouco melhor aqueles percentuais. E o da Câmara, 3%. É isso, Enoque, que você me... Só voltando lá no quadro... Só na lâmina anterior, aí você recapitula, só para distinguir as 3 fontes diferentes. O que é do município, o que é do Instituto e o que é da Câmara. Sim. Se puder voltar o quadro lá para a gente ver. Esse quadro, né? Esse é o total do orçamento, né? 1.720.325. Desse total, 3% é a Câmara, representa o recurso que está indo para a Câmara, 50.172. 188 milhões, a parte do Ortoprev, representa 11% desse 1.720.000, e a Prefeitura, 1.481.000, representa 86% desse 1.720.000. Tá? Então, esse 3% da Câmara, na verdade, assim, nós estamos falando em relação ao total do orçamento. Não é como que não é o cálculo em si, né? Por quê? Porque o cálculo da Câmara, ele vai pegar um grupo de impostos, né? E o orçamento aqui, a gente está falando de tudo. Inclusive, então, tem a parte do Ortoprev. Então, aquele percentual que vai para a Câmara não vai em cima do recurso do Ortoprev. Não vai em cima do recurso, por exemplo, de receita de capital, né? Ou de convênios. Então, é de um grupo de impostos. Aí você chega nos até 6%, que vai... Não, 3% é em relação a esse total, né? Mas esses 50 milhões representa praticamente 6% da receita de impostos, né? Que vai para a Câmara. Tá? É porque aí a gente está falando só do total do orçamento. Acho que sanou a dúvida dele, porque a Constituição fala dos 6%, né? É 6% daquilo que é receita líquida corrente, né? E aí, quando ele viu os 3 lá, ele estava querendo entender essa composição dos 3 entes lá. Isso. Sempre em cima do total, lá de 1.720 milhões. Exatamente. Tá? Podemos continuar, se puder colocar novamente lá para a gente. Vamos ver lá o próximo quadro, que é a despesa por categoria econômica, né? Onde a gente vai separar ali, né? Para a gente ver onde que está indo essa despesa do município. Então, a maior parte para as outras despesas correntes, né? Que são despesas de custeio. Tem 645 milhões, 44%. E pessoal em cargos, com 554 milhões, 37%. Outras despesas correntes e pessoal em cargos são custeio. É custeio da máquina, ou seja, né, dá para ver ali que quase tudo, né, é o custeio da prefeitura. Depois, investimentos, eu tenho 123 milhões e 800, 8%. Não é pouco, né, até que é um valor considerável. Eu tenho os encargos, né, dívida, precatórios, PASEP, tem o aporte da Previdência, que aí chega no valor de 157 milhões, 11%, e tem uma reserva de contingência de 1 milhão. Tá? Mas esse quadro reflete aquele quadrinho lá que a gente mostrou lá no começo, né, do orçamento da família lá e tal. Né? O orçamento da Prefeitura não é muito diferente. Tá? Vai quase tudo para o custeio. Tá bom? E sobra bem pouco para o investimento. E esse investimento está sendo bancado, né, em grande parte por operações de crédito e por convênios, né, convênios com o governo federal, estadual. A despesa por secretaria, né, então assim, só a parte da prefeitura dentro do orçamento total, 1.481 bilhão. A saúde tem um pouquinho mais ali que a educação, 404 milhões, 27%. A educação, 400 milhões, 27% também. Obras tem 95 milhões e 700, acho que 6%, acho que é isso. E a finanças tem um valor alto, né, mas eu até separei ali para a gente ver. Ó, a finanças, a Secretaria de Finanças, a parte administrativa, né, pessoal, os contratos,
Na verdade, é 1% do orçamento. A maior parte do orçamento da Secretaria de Finanças são os encargos gerais do município, né? Pagamento de dívida, precatórios, PASEP, tá bom? E aí tem as outras secretarias, né? Vou falar uma por uma aqui, tal, mas, né? A gente vê aí por esse quadro que saúde e educação pegam, né, mais da metade do orçamento do município. Até porque tem lá a legislação que obriga você a gastar no mínimo 25%, né, com ensino, no mínimo 15% com a saúde. Na educação tem o Fundeb, né, que são quase 200 milhões, o Fundeb é só da educação, você tem que gastar na educação, né, tá? Mas isso também mostra assim, um pouco da dificuldade, né, em montar o orçamento, né? E aí a gente volta naquele quadro da balança, né? O município quer cada vez mais saúde, mais educação, mais segurança, cultura, lazer, infraestrutura, mas, né, você tem que dividir isso num monte de áreas aí, sendo que saúde e educação, até pela natureza mesmo, né, dessas duas secretarias, que tem um quadro de pessoal muito grande, né, para executar o serviço, então, elas demandam realmente mais recursos, né, e aí você tem que dividir o resto do orçamento com uma série de áreas ali. Isso é normal, tá? Se a gente pegar, claro, outros municípios, provavelmente vai estar bem parecido com isso daqui. E aquela aplicação no ensino e na saúde, né, que eu tenho lá uma receita de impostos e transferências, né, de vários impostos ali, ó, IPTU, ITBI, Imposto de Renda, ISS, FPM, o ITR, né, que é aquele Imposto Territorial Rural, mas aqui praticamente não arrecada nada, o ICMS, IPI, IPVA, né, então nesse grupo aí de 1 bilhão e 38 milhões, eu tenho que aplicar no mínimo 25% no ensino e no mínimo 15% na saúde. Como que está ficando a LDO? 25,5% na saúde e 25,3% no ensino. Então, o ensino está bem ali, um pouquinho acima do mínimo, né? E a saúde está bem acima, né, dos 15%. Né? Mas isso é só aplicação com recurso próprio, tá? É bom lembrar isso, né? É recurso próprio, fonte do Tesouro, né? O orçamento da educação, a gente viu no quadro anterior lá, 400 milhões, porque tem recurso do Fundeb, tem recurso do QESE, tem recurso de PENAI, né, que é merenda, né? Assim como da saúde também tem mais, porque tem recurso do SUS e outros convênios, tá bom? Isso é só recurso próprio. Eu acho que aqui... e tem uma projeção que vai na LDO, né, naqueles anexos de metas fiscais, vai uma projeção de dívida. Então, a gente prevê ali um aumento da dívida do município, a dívida fundada, né, dívida consolidada, de 2024 para 2025. Né? Por quê? Porque vocês viram lá que tem uma previsão de operação de crédito. Né? Então, você tem operações de crédito em andamento, esse recurso deve entrar, né, ao longo de até um pouco em 2024 e boa parte lá em 2025, e aí, claro, vai fechar o ano de 2025 com um valor maior, né, se esse recurso realmente entrar como está previsto, né, a dívida consolidada aumenta. E depois cai, né, cai porque você está amortizando as dívidas, né, ao mesmo tempo que entra uma dívida nova, você continua pagando a amortização das outras dívidas que a gente já tem. Né? Mas ali, né, dá até para ver na parte de baixo, ó, juros e amortização se mantém ali, né, em torno de 80, na casa dos 80 milhões. Tá? Depois cai, né, lá na frente, 2026, 2027. Tá bom? Essa parte, então, acabou, né, dos números, aí vem a parte dos principais investimentos e ações, que eu não vou... falar, né, uma por uma aqui, todos os valores, tem bastante coisa,
mas a gente detalha isso na LDO, né, as principais ações e investimentos, ou seja, né, tem a parte do custeio, tem a parte dos investimentos, não é só investimento, tá? Tem custeio aqui também. Aliás, a maior parte é custeio, né? Então, lá no governo, olha, tem recursos para políticas públicas, né, direitos humanos, para mulheres, programa Viva Mais, Fundo Municipal do Idoso, tem a publicidade da prefeitura, propaganda, né, ações de comunicação, qualificação profissional. Na chefia do executivo tem Fundo Municipal de Solidariedade, tem o controle interno, né? Na inclusão social tem uma série de ações aí, né? Proteção social básica, proteção social especial de alta complexidade, média complexidade, fundo da criança e do adolescente, né? Tem parte da gestão do fundo, ações de proteção e calamidade, estruturação da rede SUAS, apoio a iniciativas da comunidade e de qualificação profissional também, e o Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária e Conselho Tutelar, tá? E lá no cantinho a gente pode ver, né, de onde vem o recurso, ó. A gente falou das fontes lá, né, lá atrás. Então lá tem, né, ó, vem fonte, tem ações que vêm do Tesouro, tem ações que vêm de fundos, recurso estadual, recurso federal, às vezes, né, tem até 2 fontes ali dentro da ação. Na educação, está previsto aí a construção dessa creche, Jardim das Flores, que é um recurso externo, né? Manutenção e reforma predial de unidades escolares, Bolsa Creche, organização social para a execução de atividades aí na rede, né, de ensino, projeto de robótica, educação especial inclusiva, kit de material escolar, transporte escolar, alimentação escolar, né, que é a merenda, tem um valor considerável ali, né, tanto de recurso próprio quanto recurso externo. Tem segurança alimentar, construção de centro de referência de educação alimentar e nutricional, e tem o Fundeb, né, que tem a remuneração dos profissionais da educação, né, e a parte de progressão ali também, programa de desenvolvimento de carreira do servidor, né. O Fundeb vai praticamente todo para custear, né, o salário aí dos profissionais da educação. Cultura, né, tem o programa lá Música para Todos, um programa, né, já até antigo, né, e tem fomento e incentivo à cultura e cidadania, tem a parte da promoção de eventos culturais, né. No esporte, tem reforma de unidades escolares com recurso federal, tem esporte para todos, né, que é uma série de coisas ali, material esportivo, taxas, né, que a gente tem que pagar para as ligas e federações, a arbitragem, manutenção e conservação dos campos, né, o Bolsa Atleta e os eventos esportivos também. No meio ambiente tem parte de recuperação ambiental, né, a recuperação da área verde do Parque Terras de Santa Maria, tem a gestão de resíduos sólidos, produção e manutenção de mudas, tem muita coisa, né? Tem a proteção e bem-estar animal, né, e fundo de meio ambiente. Lá na habitação tem o auxílio moradia, tem a regularização de áreas de interesse social. Serviços urbanos tem a limpeza urbana, né, limpeza da cidade, coleta de lixo, varrição. Tem a manutenção da infraestrutura urbana, né, contratos aí para manutenção de ruas, córregos, né, e tal. Manutenção de conservação de parques, né, praças, parques e jardins. É aquilo que a gente falou lá atrás, né? Você constrói um parque em determinado momento, lá na frente, na hora que terminar o parque, né, terminou a construção, aí entra a manutenção, né? Tem que ter mais gente ali para cuidar, tal, limpar. Custeio e iluminação dos espaços públicos, né, que é com recurso da CIP, aquilo que a gente falou, né, a CIP só pode ser usada para isso, né, para iluminação pública, praticamente. Na parte de obras, né,
que tem bastante investimentos aí. Tem também a parte da iluminação pública, que é a ampliação e, né, melhoria da rede, com recurso da CIP. Construção de usina fotovoltaica, também com recurso da CIP. Tem esse programa de desenvolvimento urbano sustentável, que é uma operação de crédito lá com o Fomplata, né, um banco aí aqui da América Latina, e para infraestrutura, né, diversas aí, né, obras diversas no município. E aí tem várias coisas ali de recapeamento asfáltico, né, com recurso de emenda parlamentar, fonte federal, tá? Reforma de praças e parques também, né, emenda parlamentar, fonte federal. E drenagem da rua Jurandir Silvério com recurso estadual. Então, vocês veem, né, tem um pouco de recurso do Tesouro da CIP, mas tem, né, a maior parte ali, tudo recurso de operação de crédito ou emendas e convênios, né, recurso federal e estadual. Na mobilidade urbana, né, parte da manutenção e implantação de ciclovias, do serviço de trânsito, né, que a gente tem vários contratos ali de radar, Correios, Prodesp, os materiais para fazer a sinalização, né, do trânsito. Isso é tudo com recurso do trânsito, né? Uma parte entra um recurso do Tesouro que não é trânsito, mas boa parte, a maior parte é recurso do trânsito. Educação para a mobilidade, controle e gestão do sistema do transporte público, né? E tem aí previsto uma operação de crédito para aquisição de ônibus elétricos, tá? Então, que está em andamento, né? Na segurança, toda a parte da gestão operacional da segurança, né, compra de munições, coletes, uniformes, armamentos, o sistema de monitoramento, locação de equipamentos e tal, e a parte de defesa civil. Está entrando agora, né? Está entrando, sim. Teve uma alteração na legislação e aí isso para nós foi bom. E na saúde, oi. Sim, sim. Eu acho que sim. Não tenho os detalhes exatamente né, de como está, mas provavelmente tem que ter autorização legislativa, né? Eu pulei, né? Voltei aqui, peraí. Saúde. Bom, saúde tem aí a continuidade, né? Finalizar aí a reforma do hospital, construção do SER, construção de 3 CAPs, construção de UBS Vila Real, reforma de UPAs, né? Isso tudo convênios com recursos federais, né? Que vão, né? Essas construções novas aí vão gerar um custeio, né? A gente tem que lembrar disso, né? Gestão dos serviços de saúde, né? A parte de medicamentos, atendimento a sentenças judiciais, análises laboratoriais, tem a parte também, né, do Programa de Desenvolvimento de Carreira do Servidor, combate à prevenção da ST/AIDS, né? Boa parte aí recursos externos, né, recursos do SUS, né, mas também tem, claro, tem bastante recurso próprio. Na parte lá do planejamento urbano, tem o programa de cidade digital e o cidade planejada, e também um pouquinho ali para o programa de infraestrutura urbana, que é mais para desapropriação, né? Tem um recurso lá. E finalizando aqui, na administração, tem a parte de assistência à saúde do servidor, né? Plano de saúde de todas as secretarias, benefícios assistenciais ao servidor, também de todas as secretarias, né? Aí entra a cesta básica e tal. A concessão do auxílio transporte também para todas as secretarias. O programa de desenvolvimento de carreira do servidor, todas as secretarias, menos a educação e a saúde, que a gente já tinha falado. E a escola de gestão. No desenvolvimento econômico, tem programa lá de, né, fomento ao desenvolvimento econômico e fomento ao turismo. E assuntos jurídicos tem o PROCON. Eu acho que é isso.
Então é isso, como vocês podem ver, tem uma série de ações, né? A maior parte de custeio, né? Todas as secretarias, mas tem também um recurso considerável aí para investimentos. Então é isso, gente. Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta, né? Eu estou aqui à disposição. Quero agradecer ao Cristiano pela apresentação. Muito obrigado, Cristiano. Foi durante a sua apresentação também surgindo algumas dúvidas e já foram tirando, mas ainda assim eu quero ouvir aqui o vereador Enoque, o doutor Paulo, que nos honra com a sua presença aqui junto com a gente também. Depois a gente passa para a plateia e os internautas. Então, Enoque, fique à vontade com a palavra. Sempre um bom dia a todos que estão nos ouvindo aí pela web. Agradecer aqui ao nosso presidente, o nosso professor Ananias, né? Doutor Paulo, toda a equipe técnica aqui da Câmara. Agradecer à Secretaria de Finanças. Agradecer à Secretaria de Finanças pelo trabalho bem desenvolvido. O secretário Bonadilho tem um caderninho lá que eu quero um dia aprender a trabalhar aquele caderninho bem organizado dele. O Eduardo e todos mais. Bem, com o Vicente, fiquei muito feliz que dentro dessa previsão, continua lá a previsão da creche do Jardim das Flores. Isso é muito importante. O pessoal precisa, é uma necessidade e a gente vai ficar atento. Parabéns pela explanação. Obrigado, vereador. Dr. Paulo disse que também a explanação foi boa, que está sem perguntas também. Cristiano, de novo, né, elogiar a maneira como tem sido apresentado, todas as audiências nossas têm sido bastante satisfatórias, até porque a questão fiscal do município, embora a gente tenha essa pressão, uma demanda cada vez maior, né, cada vez crescente, a gente tem também uma saúde financeira e fiscal interessante quando comparado com municípios vizinhos nossos, inclusive, né? Já há algum tempo, a questão do Fundeb, lançado como uma despesa do fundo estadual, às vezes gera essa dúvida, né? Talvez só esse ponto aí que a gente precisaria estar reforçando e reafirmando, porque senão depois você compõe, e como o Fundeb é um valor significativo, né, em torno de 10%, 12%, se a gente não faz essa desassociação, a gente acaba achando que as despesas podem compor acima dos 100%, né? Porque o número ele repete em duas instâncias diferentes. Mas, no geral, são números bastante atraentes, né? Os investimentos nossos têm ficado, depois de finalizado, a execução do orçamento sempre próximo aí dos 10%, já teve ano, inclusive, que ultrapassou, né? Teve um ano que chegou a 13%. De novo, não é qualquer município que consegue um volume de investimento tão significativo, sobretudo porque o nosso orçamento também é significativo, né? As despesas da saúde, os percentuais, ele está quase perto do dobro do mínimo necessário, né? Porque o município compete 15%, nós estamos com 27%, então daqui a pouco está o dobro do mínimo necessário. Isso mostra ainda essa deficiência nessa questão, né? A gente, como legisladores, temos, dentro das nossas competências, cobrado bastante o Estado com relação a isso, porque é uma demanda que a sociedade sente muito facilmente. A questão da saúde, de fato, ela toca, né? Só quem sente mesmo, quem enfrenta esses desafios sabe o quanto é difícil não ter saúde, né? E aí a gente fica o tempo todo trabalhando em cima daquilo que já é ocorrência, né? A saúde curativa, ao invés de trabalhar a questão da saúde preventiva. Mas, de qualquer forma, o Parlamento faz o que lhe compete, né? A sessão antes de ontem mesmo, teve alguns documentos nesse quesito, cobrando o governo do Estado, sobretudo aquilo que são de média complexidade, tem tido um número cada vez mais crescente de pessoas nessa fila, esperando, aguardando. São cirurgias que foram paralisadas na época da pandemia e que até hoje não voltou, pelo menos no seu trâmite de naturalidade, de normalidade. Mas
para nós, os vereadores, compete a cobrança, e isso a gente tem feito. Então, quero agradecer, quero consultar o plenário, o pessoal que veio acompanhar essa audiência, se tem algum questionamento, alguma pergunta, e depois, por fim, a gente vai verificar os internautas que estão online. Tem alguma pergunta, algum questionamento do plenário? Não havendo, tem algum questionamento dos internautas? Também não. Isso a gente associa à presteza aí da apresentação de Vossa Senhoria. Mas, como disse na introdução, na inicial, nós ainda ficamos, né, com um tempo hábil para questionamento, para perguntas. O relatório a gente tende a caminhar para o fechamento dele essa semana ainda, mas para críticas, sugestões, dúvidas, a gente está sempre à disposição, né, doutor Paulo? Quero agradecer também, já foi citado, mas agradecer os técnicos aqui da Secretaria que nos acompanham, agradecer a equipe da Secretaria de Finanças, que também veio a essa audiência pública hoje, os representantes do Ortoprev, também muito obrigado pela presença, e considerando diante do não envio de questionamentos, ainda que seja por meio online, agradecer e dar como encerrado essa nossa audiência pública. Com as palavras para finalização, Cristiano, fique à vontade, viu? Muito obrigado. Não, só quero agradecer, né, mais essa oportunidade, também agradecer não só o pessoal da Finanças, né, da nossa equipe lá do Planejamento, mas de todas as secretarias também do Ortoprev, né, que participam aí da elaboração das leis orçamentárias, né, PPA, LDO e LOA. E também dizer, claro, que na LOA, né, que a gente vai elaborar ali, né, daqui a alguns meses e entregar até o final de setembro, a gente vai detalhar esses números e eles podem até ser alterados, né, tanto na parte da receita quanto da despesa. E aí a gente volta também para esclarecer e mostrar como que está ficando a LOA. Mas muito obrigado. Eu que agradeço, Cristiano. Muito bem lembrado por você, né? São mãos de várias pessoas, né? De diversas secretarias, algumas delas secretarias meios, né? Que a gente acaba não tendo contato muito direto, mas sabe da importância e do significado. E também, para o início do ano que vem, bastante trabalho, né? Já começa também a elaboração do PPA para o outro ano, né? Então, muito obrigado, viu? A gente agradece de coração mesmo a participação e a presença de vocês. A casa está sempre de portas abertas para recebê-los. Considero, então, encerrada a presente audiência pública às 11h25. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia.